Saudações novamente. Eu quero falar um pouco sobre a treta que está acontecendo no sul do Cáucaso, naqueles países entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. Porque isso é um acontecimento importante. O que acontece, em resumo, é o seguinte: o Azerbaijão, aproveitando o momento delicado da Rússia na Ucrânia, invadiu parte do território armênio e está pressionando a Armênia para, na prática, entregar todo o sul do território, para assim o Azerbaijão conseguir unificar o país com o enclave de Nakhchivan. O problema disso é que isso acabaria tornando o Azerbaijão vizinho da Turquia, correto? De maneira contínua. E é claro que existe há muito tempo a tentativa de unificar os dois países, Turquia e Azerbaijão. Criaria uma nação de mais ou menos 95, quase 100 milhões de habitantes, muito poderosa, certo? Uma espécie de restauração do Império Otomano. É tudo o que o Erdogan quer, ainda mais em um momento em que, acossado pela inflação, pelo desemprego, ele está sendo cada vez mais questionado, vai ter uma eleição o ano que vem, então ele corre o sério risco de ser deposto, de ser pelo menos substituído. Então, a situação para o Erdogan não está boa. E é uma chance, ao se unificar com o Azerbaijão, de fazer as coisas melhorarem muito para o lado dele. Ao mesmo tempo, todo mundo que estuda aquela região sabe que o Erdogan é qualquer coisa no universo, menos um parceiro confiável. Não dá para confiar no Erdogan. O único interesse que o Erdogan tem e defende é o dele mesmo. Certo? Então, é uma coisa complicada, sem falar que isolaria o Irã, o Golfo Pérsico e o Oceano Índico da Rússia. Certo? Então, seria uma tragédia para a Rússia, seria uma tragédia para o Irã, uma evidente tragédia para a Armênia. E um sucesso inquestionável, tanto para a OTAN quanto para a Turquia. E, claro, para os Estados Unidos. Não é à toa que a Nancy Pelosi já foi lá no Azerbaijão dar os pitacos dela. E tem uma coisa pior. O Azerbaijão é um país de uns 8 milhões de habitantes. E 12 milhões de outros azeres moram nas províncias do noroeste do Irã, províncias vizinhas. Então, a ameaça de irredentismo, de separatismo nessas províncias, o Azerbaijão Ocidental e o Azerbaijão Oriental, que são províncias do noroeste iraniano, é real. Então, o Cáucaso inteiro, o sul do Cáucaso inteiro, e toda a bacia do Cáspio pode mergulhar em guerra civil e morticínio étnico, que é tudo aquilo que os Estados Unidos querem. Porque os Estados Unidos, eu já disse, semeiam o caos como instrumento de geopolítica. Perfeito? Então, a coisa lá naquela região está complicada, está muito complicada. Vamos tentar resumir de maneira breve, né? Hoje é domingo, ninguém está tão afim de geopolítica. Vamos tentar resumir o ponto de vista de cada um. A Armênia. Para a Armênia é uma questão existencial. O sul da Armênia ameaça ser anexado, né? Está sob ameaça de ser anexado pelo Azerbaijão, que é praticamente uma Turquia do B, tão próximo da Turquia quanto a Galícia é de Portugal. Então seria uma tragédia completa para a Armênia. As opções são, a Rússia, a opção é a Rússia e o Irã. O Irã, porque não pode deixar de forma alguma que o Azerbaijão se unifique com a Turquia, não pode, isso é intolerável do ponto de vista iraniano. E, o Irã sozinho não sei se dá conta de enfrentar a Turquia, provavelmente não. Mas aí você teria que envolver a Rússia. Mas a Rússia não confia no presidente armênio, que está flertando com o Ocidente, com a OTAN e com os Estados Unidos já fazem 3 anos. Ele não confia, o Putin não confia no primeiro-ministro da Armênia, ponto. E está certo nesse ponto, ele não é confiável, ele está negociando debaixo dos panos, para inclusive no futuro entrar na OTAN ou na União Europeia e expulsar os russos de lá. Correto? Então, o Putin está correto, mas ao mesmo tempo as opções dele são muito ruins. Porque se ele deixa o sul da Armênia ser anexado pelo Azerbaijão e depois o Azerbaijão se unificar com a Turquia, ele vai ter um vizinho de 100 milhões de habitantes muito hostil no sul do seu território, dominando todo o sul do Cáucaso e todo o sul do Mar Negro. Isso é intolerável. É intolerável para a Rússia e é intolerável para o Irã. Então, de alguma forma, o Irã intervém com o apoio da Rússia ou a Rússia intervém com o apoio do Irã. Porque deixar a Armênia nessa situação está complicado. Mas como confiar na Armênia? Então, uma solução seria deixar o governo armênio cair
e unificar o país, fazer com a Armênia o que foi feito com a Ossétia do Sul, né, o que foi feito com a Abcásia, o que foi feito com a Crimeia, simplesmente incorporar a Armênia ao território russo. Pode parecer estranho, mas isso já foi feito. Os armênios, para salvar o país e o povo dos turcos, em 1922, simplesmente escolheram fazer parte da União Soviética. Foi mais uma escolha da Armênia do que uma opção russa. Então eles podem escolher se unificar com a Rússia. Faz todo sentido, porque a cultura, a tradição, a religião é basicamente a mesma. Tá certo? E a Rússia é um país multiétnico. Isso não seria nada de excepcional. Aí, tornando a Armênia território russo, bom, aí a coisa muda completamente de figura. Talvez seja isso que o Putin espera. Então, eu acabei falando também as opções da Rússia, que são poucas. O Irã também é imperativo. O Irã não pode, de forma alguma, aceitar que o Azerbaijão ocupe o sul da Armênia, pelo que eu já disse, que se ele fizesse isso, o caminho para a unificação entre o Azerbaijão e a Turquia e a restauração do Império Otomano está feito, ficaria uma distância assim de se realizar. O que seria uma tragédia também do ponto de vista iraniano. Os turcos já tentaram dar o golpe no Cazaquistão, né, estão manobrando para o Cazaquistão operar de maneira pan-túrquica. Os turcos também operam no Turcomenistão, perfeito? Os turcos apoiam o Uzbequistão contra o Quirguistão. Então, os turcos estão envolvidos na Ásia Central para suplantar a Rússia como poder dominante. E claro que com o apoio do Catar, com o apoio de alguns países do Oriente Médio, com o apoio da OTAN, com o apoio dos Estados Unidos. Então, são interesses que, de forma alguma, são aqueles que a Rússia tem, certo? O relacionamento entre a Rússia e a Turquia como é que eu diria? É um misto de cooperação com competição, certo? É um misto entre as duas coisas, porque um precisa do outro, mas ao mesmo tempo um não quer o outro. Um tem interesses antagônicos ao outro. Então é uma relação muito complicada e do ponto de vista turco seria um sonho. Primeiro o Azerbaijão toma o sul do Irã e isso cria condição para que o território azeri se unificasse com o território de Nakhchivan e a partir daí abre o caminho para a unificação entre a Turquia e o Azerbaijão, dando acesso para a Turquia ao Mar Cáspio e complicando muito a situação tanto do Irã quanto da Rússia, que são dois inimigos da OTAN e dois inimigos da Rússia, da Turquia, de certa forma. Então é uma situação muito complicada mesmo. É um jogo de xadrez e agora o Irã não tem mais o general Qasem Soleimani, que foi a pessoa que no auge da crise síria foi pessoalmente até Moscou e convenceu o Putin a salvar a Síria, porque senão o couro da Rússia seria o próximo. Essa é a situação atual. Por menos que a Rússia goste, por menos que o Irã goste, embora o problema do Irã seja menor, eles vão ter que de alguma forma salvar a Armênia, nem que seja unificando ela à Rússia, porque se não fizer isso eles vão fortalecer de maneira praticamente irreversível a Turquia. E uma vez conquistado o Azerbaijão, o próximo passo é o Turcomenistão que está do lado. Conquistado o Turcomenistão para criar uma espécie de império pan-túrquico que inclua o Cazaquistão e o Uzbequistão não custa nada, certo? O Quirguistão também. E daí para chegar em Xinjiang Uigur, que é o lar ancestral dos turcos, que é uma região da China que também está sobre acosso permanente do Ocidente. Então a China também está envolvida. De alguma forma, nem que seja unificando a Armênia, amarra a Rússia, né? Os russos têm meios para isso, mas russos e também chineses vão ter que fazer alguma coisa, porque senão o pau vai cair a folha naquela região do mundo. Tá certo? Amanhã eu não vou poder postar, provavelmente, vídeo cedo, talvez nem de tarde, porque como vocês sabem, eu tenho uma profissão, né? Eu tenho que ganhar minha vida. E amanhã vai ser um dia tenso, porque as chuvas já começaram e os pastos não se fazem sozinhos. E preciso de assistência técnica, e é nisso que eu trabalho. Pecuária orgânica, pecuária, né, bem-estar animal, pecuária agroecológica. Então amanhã vai ser um dia profissionalmente complicado para mim. Se der, eu levanto bem cedo e posto alguma coisa, mas provavelmente só de noite. Então, fiquem todos muito bem, tenham um excelente fim de semana que resta e uma ótima semana que vem para todos nós. Até. Qualquer dúvida,
Vocês deixam aí nos comentários, vocês compartilham, certo? Vocês curtem meu canal, se der, porque estamos aqui. Perfeito? Até mais. Foi.